Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos no início de mais esta aula do segundo módulo, pedindo a Deus que nos envie o seu Espírito Santo e ilumine toda a nossa consciência, para ensinarmos bem e aprendermos melhor ainda. Reze junto com o Padre. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos aqui destrinchando com vários pormenores a história de José do Egito. E como bem disse em algumas outras aulas, é importante observarmos atentamente cada um dos detalhes, pois Deus se revela em toda a sua palavra, e em cada palavra, cada versículo, cada reflexão sobre a Sagrada Escritura, Deus sempre quer oferecer a você um conhecimento, algo que é proveniente do céu. E desta forma, te ajudar a se alimentar das coisas que vêm de Deus e oferecer um conjunto de informações que sejam muito concisas para que a sua fé, desde o tempo do seu batismo, ela se torne cada vez mais inabalável. Acompanhe cada um desses detalhes e, como estou indicando em cada aula, se possível, anote na sua Sagrada Escritura. Obtenha também um caderninho de informações, talvez de rascunho, de anotações, melhor ainda, e pode acrescentar, seja na Sagrada Escritura ou seja em suas anotações, aquelas informações que você vai percebendo que são luzes, seja para o estudo da Sagrada Escritura, ou seja, para a sua vida espiritual, para a sua casa, para a sua família. Estávamos comentando na última aula a respeito do mal que a cobiça traz na vida espiritual das pessoas do modo geral. E junto com a cobiça, se ela não for bem cuidada, bem tratada para ser eliminada da vida, ela pode se transformar em sentimentos piores. E falávamos da inveja, né? E agora, para ser mais direto, observem bem o que um dos grandes santos da nossa igreja, São João Crisóstomo, um grande reformador espiritual, ele comenta a respeito do sentimento de cobiça e de inveja. Diz assim: nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Informações importantíssimas contidas
no Catecismo da Igreja Católica, mas que o Catecismo, ela traz a visão de muitos santos da nossa Igreja. Aqui neste caso, São João Crisóstomo, que ele acentua que a inveja, ela traz armas. Sim, ela traz armas. Porém, a inveja, ela faz com que os próprios filhos se armem uns contra os outros. Repare bem que você já começa a enxergar aquele contexto que estamos estudando sobre José do Egito. O que está acontecendo na vida dos irmãos mais velhos. São João Crisóstomo, ele continua dizendo: se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramo-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. A fala de São João Crisóstomo, ela é bastante preocupante, porque de fato, se você lançar um olhar lá no Novo Testamento e se recordar que São Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, São Paulo ele se refere ao corpo místico da igreja. Aliás, melhor dizendo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E quem é a igreja? Somos todos nós batizados. O pensamento de São João Crisóstomo contribui de maneira muito eficaz para que assim nós possamos de fato reconhecer o quão mal é esse pecado capital da inveja. E quantas divisões, quantas brigas, intrigas, mesquinharias esse sentimento ele pode trazer no interior, no seio da Igreja de Jesus Cristo, no corpo místico. E São João Crisóstomo, ele acentua desta maneira: ora, se nos alimentarmos da inveja, seremos então como feras, estaremos então nos devorando uns aos outros. E creio eu que se trata realmente de um sentimento o qual o próprio Jesus, antes da sua entrega na paixão e morte, o próprio Jesus, ele já previa. E ali então, no Evangelho de São João, capítulo 17, nós temos ali uma belíssima oração de Jesus, aquela que nós chamamos de oração sacerdotal, onde ele reza por ele, onde ele reza pela igreja, onde ele reza pelos apóstolos e por todos os discípulos. Mas esta oração de Jesus tem um fio condutor que perpassa por toda ela. O fio condutor é o pedido de unidade. Na oração sacerdotal, Jesus ele pede ao Pai que todos os seus permaneçam unidos a Deus, a igreja que ele está ali instituindo, e também como o corpo místico. É um dos grandes pedidos naquela oração de Jesus, a unidade, que se mantenha na unidade. Veja bem que
a visão de São João Crisóstomo, ela nos ensina que a nossa concupiscência, o nosso desejo de cometer pecados, pode por vezes ferir aquele que foi o desejo do coração do Filho de Deus, aquele desejo que ele expressou em sua oração: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E agora você pega um grande santo dos séculos vindouros, depois dos primeiros séculos do cristianismo, e aí você percebe que São João Crisóstomo, ele está alertando sobre isso. O sentimento da inveja, ele pode trazer uma divisão naquilo que Jesus, com tanto zelo, com tanto esforço, ele pediu ao Pai que fossem um. O sentimento da inveja, ele pode trazer sérias divisões. E não somente isso, já vimos que a inveja, ela produz também um sentimento o qual o ser humano, ele não tem controle sobre si. Tanto é verdade que vemos Caim assassinar Abel em Gênesis capítulo 4. Um outro grande santo da igreja, Santo Agostinho, do século V também, ele citado no Catecismo da Igreja Católica, ele também vai dizer: a inveja é o pecado diabólico por excelência. E olha só o que diz Santo Agostinho: da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Santo Agostinho, em plena consonância com aquilo que Jesus pede para que seja a unidade dentro da sua igreja, Santo Agostinho, em íntima consonância com um pensamento de São João Crisóstomo, nós vemos que ele diz que o mal da inveja, em princípio, ele se trata de algo que o ser humano sente porque tal pessoa não fica feliz com aquilo que é dos outros. A inveja produz no ser humano um sentimento de tristeza. A pessoa fica triste quando vê as outras pessoas crescendo, seja em prosperidade, seja em vida espiritual, enfim. É importante então observar esses detalhes, porque para que Deus de fato seja glorificado, é importantíssimo que o ser humano aprenda a ser uma pessoa feliz com tudo o que ele tem, mas ao mesmo tempo é importante que cada pessoa se sinta mais feliz ainda com aquilo que os outros têm. É assim que Deus sempre será glorificado. É necessário que cada pessoa sinta felicidade por si só e também pelos bens dos outros. Me parece que é o que está faltando
naquela casa de José. Aqueles irmãos mais velhos, eles agora estão se entristecendo com o sentimento de amor que o seu pai Jacó tem pelo seu irmão mais novo José. E isso vai desembocar em atitudes daqueles irmãos mais velhos, atitudes terríveis contra um membro da sua própria casa. Exatamente isso. Eles vão confabular entre si, em dado momento dessa história, e vão até tentar planejar a morte do irmão mais novo. Olha aí, o que faz o sentimento de inveja? Divide a família, produz sentimentos de brigas, rixas, discórdias, e ainda faz com que o ser humano aspire o desejo de assassinar outra pessoa. A inveja é terrível. Mas vamos acompanhar outros detalhes importantes deste cenário bíblico. Vamos acompanhar cada um desses passos, principalmente na nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.